Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vou esperar aí a primeira pessoa a entrar na live para trazer uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Segura aí esses. Amém. Esperar a primeira pessoa a entrar aí na live. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Vou deixar a palavra. Se encontra no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 16, verso 19 em diante. A palavra do Senhor que vai falar do rico e Lázaro. Amém? Que Deus abençoe a vida dessa pessoa que adentrou na live aí nesse momento. A palavra do Senhor vai dizer assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de purpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava à beira da morte, cheio de chagas, à porta do rico. Amém? Deixa eu ver aqui Mas perceba, irmão, perceba que a Bíblia vai dizer que esse homem era rico. Mas só que a riqueza, irmão, que esse homem tinha, era uma riqueza pelo lado de fora. Mas a Bíblia vai dizer que Lázaro era mendigo e estava todos os dias, estava às portas daquele homem desejava comer a migalha que caía da mesa dele. Mas perceba que Lázaro também, ele era rico. Mas só que a riqueza de Lázaro não era pelo lado de fora, sim pelo lado de dentro. A riqueza de Lázaro era pelo lado de dentro. Qual era essa riqueza que Lázaro tinha? Era a presença de Deus na vida dele. Perceba que aqui no verso 21 vai dizer assim, ó: e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da sua mesa, da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Lázaro tinha uma enfermidade, irmão. A Bíblia diz que ele era cheio de chagas. A Bíblia vai dizer que, passando o tempo, ele morre. Perceba que Lázaro morre e ele não é curado. Ele é rico pelo lado de dentro da presença de Deus, mas só que ele não é curado. Por quê? Ele não é curado porque Deus, ele tem o poder de curar todas as enfermidades, mas ele não cura todos os enfermos. Perceba que Lázaro morreu. Lázaro morreu, mas ele não foi sepultado. Quem foi que veio buscar o seu corpo? Quem veio buscar a sua alma? A Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E a Bíblia vai dizer que em seguida quem morre é o rico. Quem morre é o rico. E foi sepultado. O rico morreu e foi sepultado. E no Hades, o rico ergue os olhos. Perceba que o rico, durante a sua vida, ele vivia uma vida, tinha de tudo. E Lázaro não tinha. Pelo lado de fora, o rico tinha tudo. E Lázaro, pelo lado de fora, tinha só o quê? Chagas. Era mendigo.
mas pelo lado de dentro ele tinha uma riqueza, que era a presença. E essa riqueza que Lázaro tinha alcançou a consolação eterna. Mas a riqueza que Lázaro tinha pelo lado de dentro alcançou a consolação eterna. Mas a riqueza que aquele rico tinha pelo lado de fora, sabe o que alcançou? O tormento. O tormento eterno. Perceba que ele está no Hades, ele ergue os olhos. Se ele ergueu os olhos, porque ele estava olhando para cima. Lá no inferno tem visão. Quem está no inferno tem visão. Perceba que por enquanto ele estava na terra, ele tinha de tudo, e pela riqueza que ele tinha, ele estava na parte de cima. Mas a situação se inverteu. Ele estava, pela riqueza que ele tinha na terra, ele estava na parte de cima. E na riqueza que Lázaro tinha pelo lado de dentro, a riqueza que ele tinha pelo lado de dentro na terra, fez ele ficar pelo lado de cima. Perceba que o rico está no Hades e ele ergue os olhos. Ele ergue os olhos e vê ao longe. Ele vê ao longe Abraão e Lázaro no seio. Perceba que quem está no inferno tem visão. A Bíblia vai dizer no verso 24 que aquele rico ele clama dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou ardendo nesta chama. Perceba que na terra Lázaro desejava comer as migalhas que caíam da sua mesa. E agora ele no inferno, quem está desejando comer da migalha é ele. Mas só que a migalha que ele está desejando, ele não alcançou. Ele não pôde comer. Por quê? Ele não pôde comer. Não pôde tomar. Porque um pouco de água na ponta do dedo é migalha, irmão. Porque ele não pôde alcançar. Não pôde tomar essa migalha. Porque entre eles havia um grande abismo. No meio deles, quem estava de um lado não podia passar para o outro. E quem estava do outro lado não podia passar para o outro lado. Tinha um grande abismo. Amém. Mas só que a Bíblia vai dizer que... Amém. Deixa eu ver aqui. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. É aí que vem aquela palavra, irmão. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma? O rico, ele ganhou todas as riquezas que tem nesse mundo. Ele tinha riqueza nesse mundo, mas no final ele perdeu a sua alma. A riqueza que ele tinha pelo lado de fora fez ele perder a alma que era pelo lado de dentro. E Lázaro, que tinha riqueza pelo lado de dentro, fez ele ganhar o quê? A sua alma. Perceba que Lázaro foi para o consolo eterno. E aquele homem que era rico na terra foi para o tormento. Foi para o tormento eterno. Amém? E a Bíblia vai dizer que aquele rico roga a Abraão. Pede para Abraão rogar a Deus para que mande ele ir até a casa do seu pai, porque ele se lembrou, irmão. Ele se lembrou que tinha, onde ele estava no inferno, ele se lembrou que tinha família na terra. Perceba que
ele disse pai Abraão. Se ele disse pai Abraão, porque ele conhecia as escrituras, conhecia a palavra. Até quem conhece a palavra vai estar lá, irmão. Se não procurar ter riqueza pelo lado de dentro, vai estar lá. Se preocupar só com a riqueza pelo lado de fora, vai estar lá. Mas se eu e você, a cada dia, buscar a riqueza que tem pelo lado de dentro, que é a presença, eu e você tem uma morada eterna no céu. Sabe qual é o caminho? João 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e você, nessa terra, pode até morar de aluguel, mas no céu nós temos uma morada eterna, que já está preparado para mim e para você. A Bíblia diz que ele se lembrou que tinha pai e que tinha irmão na terra. E olha o que disse Abraão no verso 29. E disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependeriam-se. Porém, Abraão disse no verso 31, Abraão disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Sabe o que Abraão estava dizendo? Se ele não crê em quem está vivo, ele vai crer em quem está morto e ressuscita. Muitas das vezes, irmão, Deus tem usado eu e você na terra para pregar o evangelho, do reino. Mas as pessoas estão tão cegas com a riqueza que tem pelo lado de fora, que não querem saber do evangelho de Cristo. Mas eu louvo a Deus que eu e você somos ricos, mas a nossa riqueza não é pelo lado de fora. A nossa riqueza é pelo lado de dentro. Qual é essa riqueza? A presença de Deus na minha e na sua vida. Perceba quem tem a riqueza pelo lado de dentro, alcança consolo, que nem Lázaro. Lázaro, ele era mendigo e ele desejava comer migalhas na terra. Mas quando ele morreu, a riqueza que ele tinha pelo lado de dentro alcançou o consolo. E a riqueza que o rico tinha pelo lado de fora alcançou o tormento eterno. Por isso que eu e você, irmão, temos que buscar a riqueza que vem para o lado de dentro. Porque a Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Quando eu e você busca primeiro o reino de Deus, nós estamos buscando riqueza pelo lado de dentro. Perceba que Jó, ele tinha dois tipos de riqueza. A Bíblia não fala, a Bíblia diz que ele era rico. Mas Jó tinha dois tipos de riqueza. Tinha riqueza pelo lado de fora e tinha riqueza pelo lado de dentro. Sabe por quê? A riqueza que ele tinha pelo lado de dentro era a presença de Deus. E a riqueza que ele tinha pelo lado de fora eram os bens materiais. Mas só que Jó, ele não era apegado na riqueza que ele tinha pelo lado de fora. Mas ele era apegado pela riqueza que ele tinha pelo lado de dentro. Perceba que o inimigo, Deus deixou que o inimigo tomasse tudo quanto ele tinha. Mas ele não conseguiu tomar a riqueza. O inimigo conseguiu tomar a riqueza que ele tinha pelo lado de fora. Mas não conseguiu tomar a riqueza que ele tinha pelo lado de dentro, que era a presença. A Bíblia diz que com todo, Jó perdendo tudo, ele continuou sendo fiel. Por que ele continuou sendo fiel? Porque ele tinha a riqueza pelo lado de dentro, que era a presença de Deus na vida dele. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu quero encerrar essa live, irmão. Mas antes de encerrar, eu vou fazer uma oração agradecendo
pela essa palavra da parte do Senhor para a sua vida. Não se esqueça, irmão. Vamos buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, porque quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós estamos buscando a riqueza para o lado de dentro. Mas quando nós se esquecemos, deixamos de lado de buscar a riqueza pelo lado de dentro e vamos buscar a riqueza que pelo lado de fora, lá na frente nós vamos se prejudicar, igual o rico. Ele foi, pela riqueza que ele tinha pelo lado de fora, ele foi para o tormento. E Lázaro, pela riqueza que ele tinha pelo lado de dentro, ele foi consolado. Amém? Nesse momento eu vou fazer uma oração. Deus soberano, Pai todo-poderoso, Pai bendito, Pai amado, nesse momento eu quero te agradecer, Pai, por tua palavra substanciosa que o Senhor tem me concedido para falar para o teu povo nesse momento. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoando a vida dele e a vida dela, Pai. Pai, que ele venha buscar primeiro o teu reino, Pai, para que as outras coisas se acrescentem sobre a vida dele, Pai. Pai, que ele não venha perder o foco do teu reino, mas sim, Pai, perder o foco desse mundo. Em nome de Jesus, que ele venha buscar primeiro a tua presença, Pai. Pai, abençoa a vida dele, aqueles que estiver fraco na fé, que o Senhor venha fortalecendo, Pai. Aqueles que necessitar, Pai, de uma cura, que o Senhor venha curar. Aquele que necessitar, Pai, de uma porta de emprego, que o Senhor venha abrindo para a glória e louvor do teu nome. Porque assim como o Senhor operou no passado, o Senhor ainda continua operando no presente, Pai. Pai, concede a vitória ao teu povo para a glória e louvor do teu nome. Assim eu te peço, crendo na tua manifestação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu me acordei pela madrugada. Acordei de 2 horas da madrugada para buscar a presença, para buscar a riqueza pelo lado de dentro. Mas eu não consegui dormir mais, irmão. Me acordei de 2 e pouco da madrugada para buscar a presença de Deus. E eu não consegui mais dormir. Deus colocou essa no meu coração e eu passei até de manhã mastigando essa palavra, irmão. Eu tentava dormir e não conseguia. O Espírito Santo não deixava eu dormir. Para trazer nesse momento essa palavra para a sua vida. Se preocupe primeiro pelo lado de dentro. Não se preocupe pelo lado de fora. Se preocupe pelo lado de dentro. Porque quando eu e você se preocupa pelo lado de dentro, nós temos consolo. Ainda que nessa terra nós não tenhamos morada própria, mas no céu nós temos. Porque Jesus foi preparar lugar e ele vem voltar para buscar aqueles que têm riqueza pelo lado de dentro. Amém? Mas sabe qual é o caminho para eu e você ir para lá? Jesus. João 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Pois essa palavra que eu tenho para o seu coração nesse momento, e não se esqueça que o céu é o limite e o caminho é Jesus. A paz do Senhor para você, que Deus lhe conceda a vitória da parte dele, em nome de Jesus. Até a próxima e graças a Deus. Amém.